O síndico, ele é uma profissão regulamentada. Hoje a gente tem a regulamentação da profissão do síndico profissional. Doutor Rafael, se chega lá, eu estou aqui no meu escritório tranquilo e recebo uma notificação de multa, né, do CFA, do CRA, enfim. Me multando porque eu não cumpri a resolução, eu não tenho afiliação, eu não faço pagamento lá do registro, enfim. O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Bom, pessoal, como a gente estava falando aí, existem muitas polêmicas ainda, né? A partir do momento que o síndico ou até a própria empresa de sindicatura recebe uma notificação, a primeira coisa, ela vai ser necessária a contratação de um advogado, né, para a gente analisar qual que é o motivo que está sendo feita essa autuação. Se a autuação ela está sendo feita em virtude da ausência de registro, a gente vai precisar, obviamente, ali, dar uma tratativa judicial. Possivelmente, o caminho a ser seguido vai ser uma ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico aí com o CRA, tá? Por quê? Porque a partir do momento que a gente entende que a profissão não é regulamentada e não poderia estar sendo fiscalizada pelo Conselho Regional, a gente teria que solicitar judicialmente ali que aquele conselho, que o juiz, declare que aquele conselho não tem essa possibilidade de fiscalização e que não existe vínculo jurídico entre a pessoa ou entre a empresa e o conselho, tá? E uma coisa assim que é muito interessante, essa prática não é habitual, não é comum só do conselho de administração. Como a Rosa até citou, o Cresce, o CREA, diversos conselhos aí, como alguém disse aí na live com nítido escopo aí de arrecadação, eles tentam, né, obrigar determinadas atividades, determinadas pessoas a se vincularem ali aos conselhos. E a gente tem que lembrar o seguinte, que o STJ também já pacificou que o vínculo ele tem que ser pela atividade base da empresa, atividade fim. Se a empresa tem várias atividades, por exemplo, o síndico é uma tarefa multidisciplinar, a gente não tem que falar, né, a não ser que seja preponderante. Meu cargo é, por exemplo, administrador, aí sim eu vou ter que me vincular a um conselho. Meu cargo é ali, por exemplo, de engenheiro, eu vou vincular a um conselho. Fora isso, a gente não tem essa obrigatoriedade, em virtude do princípio de livre exercício da profissão, das profissões que existe hoje na nossa Constituição Federal. Bom, pessoal, então se eventualmente alguém receber uma notificação, seja de multa, seja ali de obrigação de se registrar, o primeiro passo é procurar um advogado ali, um advogado especializado nessa área, que ele vai saber conduzir muito bem essa questão para que seja afastada essa ilegalidade e inconstitucionalidade que está sendo praticada. E nessa resolução 654, no artigo 1º, parágrafo 4º, o CFA já começa a trazer distinções, porque ele fala que o síndico orgânico, ele não estaria enquadrado e não teria a obrigatoriedade ali de se vincular ao conselho, ou seja, ele estaria dispensado do registro, ao passo que o síndico profissional estaria obrigado. Ou seja, a gente tem ali dois pesos, duas medidas, né? Ou seja, constitucionalmente a gente tem o princípio da isonomia e também o do livre exercício profissional. A partir do momento ali que o CFA ele trata uma mesma função, uma mesma atividade de forma distinta, ao nosso ver, estaria, inclusive, ferindo esse princípio da isonomia, né? Porque, peraí, só porque eu sou morador, eu não preciso pagar o CFA, mas eu vou exercer a mesma atividade profissionalmente, então eu preciso me vincular e pagar uma anuidade para o CFA. Então, a nosso ver, isso estaria ferindo, né, dois princípios, o da isonomia e também o do livre exercício profissional, que no artigo 6, inciso 13 da Constituição Federal, entendeu? Então, a gente analisando aí sobre uma ótica constitucional, a gente percebe que, infelizmente, o Conselho ele não teve esse cuidado, né, equânime ali, de uma forma igualitária, essa profissão. Entendeu? Posso só fazer... Agora, o que é triste numa situação dessa, né, é que, como ele falou, tem que procurar um advogado e, né, ingressar em juízo para isso. Agora, para você ter uma ideia, você vai ter custo, né? Porque nenhum advogado vai trabalhar sem cobrar. Então, infelizmente, além de ser uma coisa que não é correta, né, porque não precisa de registro, porque é uma profissão que não está regulamentada, o síndico ainda vai ter despesa para tentar se defender. Essa que é a parte triste da história, porque todos os síndicos, tem muitos que não trabalham, às vezes, né, em poucos condomínios,
fez aquilo para um complemento de renda ou fez aquilo para ter uma profissão, porque eu conheço até muita gente que depois da pandemia ficou desempregado e passou a exercer a profissão de síndico, para que ele pudesse ter, né, uma coisa que não precisa, você não precisa de idade, tá? Não tem requisitos para você ser síndico, né? O único requisito, se não me engano, você tem que ser maior de 18 anos, parece que é o único requisito que tem para ser síndico, mas você não precisa ter qualificação, você não precisa ter um local físico, né? Você não precisa ser nada. Então, quer dizer, olha o custo que esse síndico vai ter, e muitos que não têm aqui acesso, né, a essas informações, pega e lê uma coisa dessa, pensa que vai ter que parar de trabalhar. Poxa, eu vou ter que parar de trabalhar porque senão eu não tenho uma graduação em administração, eu não posso ter o registro, vou ter que parar de trabalhar. Não, entendeu? Você continue trabalhando agora, vai ter que ter despesa se for multado. Exato. Você vai ter que procurar um advogado para se defender. Mas continue trabalhando, continue fazendo seu trabalho perfeitamente e espera o que vai acontecer, né? Perfeito.